Eu dou aula, no pré-UERJ, no pré-ENEM, e essa é a primeira vez que eu estou no pré-militar. É muito bom estar aqui com vocês. Eu preparei uma aula para vocês que é de um assunto importante, um assunto que geralmente cai na SpaceX, cai na UERJ, cai no Enem. Então, é um assunto pertinente, um assunto importante. Desculpa, galera. É um assunto bem importante e é um assunto que vocês ainda não tinham trabalhado anteriormente. Então, a gente vai trabalhar agora medidas de tendência central. Tá bom? Tudo bem com vocês? Bom conhecer vocês. Tem o Davi, o João, a Karina, a Luana, o Vidal e o Yuri. Todo mundo é nível ensino médio? Como que é? Qual a série de vocês? Terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano, ensino médio, ensino médio. Beleza. Todo mundo lembra dessa matéria? Já fiz graduação. Que legal, Karina. Fez o quê? Eita. Então sabe matemática, né? Não sei física. Eu não sei física. Eu não era boa em física na escola e na faculdade deu uma penadinha até sair dela. Não gosto, não. Mas é isso. Temos um professor com a gente, né? Muito bom de física, Guilherme Alto. Muito bom. A galera sempre elogia muito. Espero que você tenha tido a oportunidade de conhecer. É isso, galera. Então vamos lá. Vou mudar aqui. Vou tentar utilizar a lousa hoje também. E vamos ver se vai dar certo. Como é? Peraí, gente, desorganizou tudo aqui. Foi. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a relevância, né, de estatística para concurso, sobre média aritmética. Nossa, que horrível! Tá dando um negócio de bocejar aqui de uma hora para outra. Nem tô com esse sono todo, não. Média aritmética, que é simples e ponderada, moda, mediana. A gente vai falar sobre definição e aplicação, e a gente também vai falar sobre análise de dados em tabelas e gráficos, e alguns exercícios para a gente recapitular, tá bom? Estatística é um assunto crucial, né, bem importante nos concursos. Ele sempre está, né, nas provas, né, sempre tem uma questão, pelo menos, aplicando sobre estatística, né? E isso nos motiva a estudar, já que o interesse é a aprovação, né? A aplicação.
A gente sempre vê nas questões assuntos como, por exemplo, a avaliação de desempenho escolar e acadêmico. Então, sempre tem uma questão envolvendo nota de um determinado aluno, que tem um peso, essas coisas assim. Sempre tem também resultados esportivos e táticas de jogo. Então, sempre tem uma ideia assim de se tiver 3 zagueiros e aí 2 zagueiros, desculpa, e 3 atacantes, e enfim, aí fica sempre numa ideia assim, né? Uma proposta de estratégia mesmo, de tática de jogo. Sempre está também nas previsões de resultados de eleição, de mercado, então você sempre vê estatística, né, o assunto, e questões envolvendo isso. E planejamento estratégico na questão de saúde pública e economia. Então, também sempre, por exemplo, numa determinada região tem uma determinada quantidade de pessoas, e aí quantos médicos precisam para atender aquela população. Inclusive, tinha uma questão dessa, se eu não me engano, no Enem. Se eu não me engano, a gente já trabalhou uma questão envolvendo isso no Enem. Então, é realmente bem importante. A gente vai falar sobre média aritmética simples, a gente chama de mais, né? Que é a sigla mesmo, que é média aritmética simples. Ela é calculada pela soma de todos os valores e dividida pelo total de elementos. Então, a gente vai ter ali o exemplo de 6, 7, 9, e aí a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo. Então, 6. Por que não está escrevendo só? Não tá indo. Que merda. Desculpa, gente. Não resisti. Deixa eu ver se com o mouse eu consigo. Com o mouse eu consigo. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Então, a gente vai ter. Voltando aqui, a gente vai ter 6, 7, 9. Então, a gente vai somar esses 3 valores, 6 mais 7 mais 9, que dá 22, e vai dividir por 3, porque foi a quantidade de números que a gente somou. Depois, a gente vai ter, nessa divisão, um número com vírgula. Mas pode acontecer da gente ter um número inteiro, ou ter um número até mais quebrado ainda. E aí, nesse caso, ele colocou um número aproximado. 7,3. Ficou claro até aí sobre isso? Vocês lembram sobre média aritmética simples? João disse que lembra. E os outros? Vidal também. Yuri. Não muito. Legal. Então,
trazer aqui uma questãozinha, já só para a gente já ir quebrando um pouquinho a cabeça. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Deixa eu já colocar aqui na questão, para não abrir tudo. Ele quer vou compartilhar para vocês. Foi. Ele quer a média, a mediana e a moda, mas vamos se prender, vamos fazer aos poucos mesmo. A gente tem tempo ainda. E aí tem outras questões também, mas vamos fazer só a média, por enquanto, que é a primeira informação mesmo. A média a gente tem que somar todas as informações e dividir pela quantidade que foi somada, certo? Então a gente tem 17, 2, 5, 13, 21, 7, 13 e 14. Essa é uma prova do CAP, Marinha, é uma prova de cabo e de 2018. Essa questão caiu na prova. Aí a gente tem, marque a opção que representa a média, a mediana e a moda. Mas a gente não vai marcar a opção agora. A gente só vai se prender a fazer a média mesmo. Somar todas as informações e dividir pela quantidade que somou. Quanto que deu? Tentar fazer? Vocês estão conseguindo enxergar? Quer que eu isso para vocês? Dezessete, 2, 5, 13, 21, 7, 13 de novo e 14. Soma tudo e divide pela quantidade que deu. Isso aí. Beleza. Vamos voltar para a nossa aula. Então, média é a soma de tudo dividido pela quantidade de números que somou. Aqui a gente tem 8 números, então a gente vai somar todas essas informações e vai dividir por 8. Tá? Beleza. Aí agora a gente vai para a nossa interpretação. Né? Média não é o valor de cada elemento. Né? Média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Então, por exemplo, você percebe que as notas, né, do exemplo anterior eram 6, 7 e 9. Ninguém tirou 7,3. 7,3 não é uma nota.
é uma média. É a soma de tudo dividido por 3. Representa a tendência central do conjunto e não implica na uniformidade dos dados. Beleza. Vamos pensar agora em média aritmética ponderada. Quando a gente pensa em média aritmética ponderada, a gente pensa basicamente parecida com a média mais, né? A média aritmética ponderada, ela considera a importância de cada valor através dos pesos. Então, a gente vai multiplicar primeiro cada valor pelo seu peso e depois a gente vai somar os produtos e dividir pela soma dos pesos. Então, por exemplo, eu tenho uma nota 5, que está peso 1. Então, eu multiplico primeiro, 5 vezes 1. Aí eu tenho uma nota 7, que está peso 2. Então, eu vou multiplicar primeiro, 7 vezes 2, 14. Beleza. Aí eu vou pegar e depois eu vou fazer 9 vezes 1, que é o peso é 1. Aí vai dar 9. Aí depois eu somo tudo. Somo esses produtos, os resultados. Então, eu vou somar 5 mais 14 mais 9, né? E aí, dá 19 mais 9, 28, né? Aí eu vou dividir por 3, certo? Então, não, desculpa, não vou dividir por 3, eu vou dividir pela soma dos pesos. O peso é 1, mais 2, mais 1. Então, eu vou dividir por 4, tá? Então, eu vou somar tudo, os produtos, que deu 28, e vou dividir por 4. Quando que a gente vai usar o mais, né? Que é a média aritmética simples. A gente vai usar todas as vezes que os dados contribuem igualmente para a média. Então, não há prioridade entre os valores. A média, geralmente, de mais, né, que a gente vai usar aritmética simples, não tem peso, não, é um conjunto de notas sem peso, como, por exemplo, a altura de alguns alunos de uma turma, é a altura de um time de atletas, né, seja lá do que for, de vôlei ou de basquete, ou então de jogadores de futebol. Então, assim, sempre vai ser um assunto que não tenha peso. E quando que a gente vai usar a média aritmética ponderada? Quando alguns dados têm valor, têm maior ou menor importância. E aí a gente atribui peso, né, a esse valor. Então, por exemplo, refletindo essa relevância. Então, por exemplo, a nota que o aluno tirou no primeiro bimestre foi 5, mas só que essa nota dele só teve peso 1. Já no segundo bimestre, a nota dele tinha peso 2, quer dizer, valia por 2. Então, essa nota tem uma relevância. A nota que ele tira no segundo bimestre tem uma relevância. Aí a gente vai falar que é média aritmética ponderada, tá? É essencial para calcular a média final de um curso, onde provas e trabalhos têm valores diferentes. Moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Então, eu sempre brinco que, assim como na moda, na vida, né, na nossa vida no cotidiano, em matemática também é a mesma ideia, né? Quando a gente o valor que mais aparece, aquilo que mais aparece, aquilo que fica em evidência, a gente chama de quê? De moda. Então, tem uma pessoa usando uma calça cargo, né? Uma calça cheia de bolso. A gente vai dizer que aquilo ali está na moda, porque muitas pessoas estão usando aquilo ali, né? Então, aparece muitas vezes diante dos nossos olhos. A gente diz que aquilo está na moda. Automaticamente, o número que mais aparecer, aquela informação que mais aparece, a gente chama de moda. A gente pode dizer que um conjunto pode ser apenas com uma moda, que a gente vai falar unimodal, vai ter várias modas, que a gente vai chamar de multimodal, ou nenhuma moda, que nesse caso a gente vai chamar de amodal,
que é quando não aparece valor nenhum com a mesma frequência, né? Um exemplo com idades imagine que idade de um grupo de alunos é 18, 19, 18, 20, 21, 18, 19, 20, 18 e 22. Então, você vai ver assim, qual é a idade que mais aparece ali naquela turma, né? A idade da maioria das pessoas, ou que maior quantidade de pessoas, maior quantidade de... Nossa, tem uma grande quantidade de pessoas que têm aquela idade. E aí, nesse caso, notamos que o 18 é o que mais se repete. Logo, a moda desse conjunto de idades é 18, indicando a idade mais comum entre o grupo. Tá? E mediana. Mediana é o valor central. Então, é sempre o valor que está no centro. Mas, para isso, a gente precisa organizar o grupo, né? A questão aquela série de números em ordem crescente. Não podemos fazer a mediana sem antes organizar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que tem essa sequência de números que está aqui, 17, 2, 5, 13, 21, 7, 13 e 14, a primeira coisa que a gente precisaria fazer era organizar. Então, ia ficar 5, 7, desculpa, 2, 5, 7, 13, aí o 13 repete. E aí, sem querer. Aí o 13 repete, o 14, o 17. E depois o 21, por último. Né? Então, depois de eu organizar, eu vou ver quem vai ficar no meio. Aí tem uma outra informação. Se essa sequência for uma sequência ímpar, vai ter apenas um número no meio. Mas se essa sequência for uma sequência par, a gente vai dizer que vai ficar 2 números no meio. E aí a gente vai somar esses 2 números e dividir por 2, e aí sim vamos ter a nossa mediana. Então, nesse caso aqui, é uma sequência 8, de 8 números. É uma sequência par. Então, eu vou somar esses 2 números que ficaram no meio, que no caso é 13 mais 13, e vou dividir por 2, que vai dar igual a 13. Logo, a mediana é 13. Ok? Tá claro isso? Alguém ficou com dúvida? Tô falando baixo? Tá de boa. É um assunto bem tranquilo, assim. Eu acho que ele pode ser que complique ali, confunda um pouquinho na hora de fazer o exercício, mas é um assunto bem de boa mesmo. É um assunto tranquilo, assim. Não é um assunto que gera tanta dúvida, né? Que deixa a gente assim meio que de cabeça em pé. Estão conseguindo compreender então direitinho, né? Então vamos lá. Tabela de frequências organizam dados brutos, facilitando a visualização e o cálculo de medidas de tendência central. Então, a análise de tabelas de frequência. Elas permitem identificar rapidamente a moda e extrair informações para determinar a média e a mediana. Por exemplo, a frequência de cada nota de uma turma. Vamos ver. Interpretação de gráficos de barra. Gráficos de barra visualizam a frequência ou quantidade para calcular medidas como média de livros lidos por aluno, extrair valores de cada barra, por exemplo, se cada barra representa o número de alunos que leram 1, 2 ou 3 livros. E aí utiliza esses dados.
A gente tem um exercício aí que é que caiu na ESA, baseado, né, num exercício que caiu na ESA, e é um exercício que fala que 10 alunos tiveram essas devidas notas, né? 7, 5, 8, 6, 7, 9, 5, 7, 8 e 6. Aí ele quer saber a média, ele quer saber a mediana, ele quer saber a moda. Vamos lá, vamos trabalhar? Quantos alunos foram que foram analisados? Quantos alunos foram analisados? Essa questão número 1. 10 alunos. 10 alunos. Quem falou? Eu, João. João. Ah, João, obrigada. É porque não aparece a fotinha na área que você fala e eu perguntei porque tem um monte de coisa aberta aqui na minha tela. Então, 10 alunos apareceram, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as informações e dividir por 10, tá bom? Façam no papel, tá, galera? Não faz no. Estão aí, galera? Sim. Nossa, eu caí. Vamos lá, faz no papel, não faz na cabeça, não, que é melhor deixar anotadinho. Vamos anotar. Depois vocês vão receber esse slide aí, mas bota você no caderno. Aula, data de hoje, assunto média aritmética, ou então medidas de tendência central, e bota número 1 e faz a conta. Por mais simples que seja, é sempre importante a gente manter esse padrão de estudo, tá? Então, ficou 7 mais 5, 12, mais 8, 20, 20 mais 6, 26, mais 7, 33, 33 mais 9, 42, 42 mais 5, 47, 47 mais 7, 54, 54 mais 8, 64, 64. Não, 54 mais 8. É isso que eu falei? 62, 62 mais 6, 68. Eu tô certa, 68 que deu? Dividido para 10 igual a 6,8. Foi isso que deu? Beleza. Não tem gabarito não, tô junto com vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Ai, que saco. Isso. 6,8 é a nossa média. Tá, João? Conserta aí. Aí, quem é a moda? A moda é o número que mais aparece. O número que mais aparece é o 7. Beleza? Quase foi o 6, quase foi o 8, mas quase foi o 5.
mas o 7 é o que mais aparece. Então, a moda é o 7. Quem é a nossa mediana? A nossa mediana vai ser 2 números que vão ficar no meio dividido por 2. Por quê? Porque a gente tem 10 números. Isso é uma sequência par. Então, a gente vai ter que primeiro organizar. Vai ficar 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, o 7 e o 7. 7 e 7 dividido para 2 vai dar igual a 7. Ok? Então, média 7, desculpa, média 6,8, mediana 7 e moda 7. Vamos para a questão número 2. Gente, vou só pegar uma água. Vai fazendo a número 2 aí, eu já volto. Estou de volta. Garota, pra que isso? Pelo amor de Deus, você vai falar, pousada, não tem necessidade. Para com isso, para de gastar dinheiro com essa menina. Eu, hein, fazer como? Então, não é a favorita minha, né? Não é a minha. Eu não gosto de lilás, roxo, eu não gosto. Os derivados, né? Eu não gosto, mas ela gosta. Ela gosta de rosa, lilás, roxo não é tanto, mais azul. Pegar candy, assim, as candy, aí ela gosta. Mas tá no arco-íris, ela gosta. Vamos lá, questão 2. Ah, já fez aí, ó, 0,8 aproximadamente. Vamos fazer juntos. Ó, 7, 7, 14, 8,5 vezes 3. Então, vamos só anotar 7, 7, 8,5 vezes 3 é igual a 24, 25,5, certo? E aí, 9, mais 9, né? 9 só uma vez. Beleza. Aí a gente soma tudo, a gente vai ter 23
mais 25,5, que dá igual a 48,5, beleza? E aí a gente vai dividir por 2, 5, 6. Então, dividido por 6, a gente vai ter 8, e o 5 dividido para 6, que vai dar 0, acrescenta, vai dar 8, isso mesmo. Sobra 2, continuando a conta aqui. Deu 8,08 mesmo, como o Yuri falou. Lembrando que a gente precisa utilizar, até mesmo na UERJ, né? Vamos falar disso. A gente utiliza 2, 3 números após a vírgula, tá? Não precisa mais do que isso, não. Então, tá tranquilo. 8,8 na questão 2. Todo mundo acompanhando? Yuri fez, João tá aí? Conseguiu, João? Consegui. Karina, como que tá? Conseguiu entender? Conseguiu fazer? Consegui sim. Beleza. Vamos para a questão 3. Uma questão da EA adaptada. Façam aí. Já vou olhar aí, já fizeram?
Tô indo aí, gente. Só salvando aqui uma questão que eu preparei para poder botar para vocês. Beleza. Voltando aqui, hein? 7,2. Beleza. Então, a questão 3 ele pede para as provas tinham peso 1, P1 com peso 2, P2 com peso 3 e P3 com peso 5. Se o aluno teve 7, então peso 2 dá 14. 6 com peso 3 dá 18. Com 8 com peso 5 dá 40. Então, 40, por último, né? 40 mais 18 mais 14, né? 36, 76. 76 dividido. É isso, gente? Não, 72. 72 dividido para 10 igual a 7,2. Muito bem. Mais uma questão. 4. Um levantamento sobre leitura de livros em uma turma revelou que os seguintes dados. 10 alunos leram 2 livros, 5 alunos leram 3, 3 alunos leram 4 e 2 alunos leram 5. Qual a média de livros lidos por aluno? O que a gente tem que fazer? Isso aí é como se fosse peso, né? A gente tem que multiplicar os alunos que leram a quantidade de livro que eles leram. Depois a gente soma a quantidade de livros lidos. Depois a gente divide pelo total de alunos. Tá claro? Então fica 10 vezes 2, 5 vezes 3, 3 vezes 4 e 2 vezes 5. Tá? 10, 12, 15 e 20. 20, 15, 12 e 10. Soma tudo, vai dar 27, 37, 57. Aí aqui soma a quantidade de alunos, que vai ser 15 mais 3, 18, 18 com 2, 20. Divide. Deu quanto? Tem certeza? O que você fez, Yuri? Eu peguei os alunos e multipliquei pelos livros que eles leram, depois somei tudo e dividi por 14, que é a soma dos livros.
Pois é, mas aí eu acho que teria que dividir pela soma dos alunos, que Ah, foram sim. eles que leram. Chega perto disso e como é o nome? João, mas não é esse valor ainda. E aí, ó, como identificar, aproveitando esse pequeno erro, né? Porque bem pequeno, tá, Yuri? Não é para te envergonhar nem nada, mas é só para a gente aproveitar um erro para a gente não cometer ele na prova. Peso, eu sempre digo, quando eu estou dando aula até lá no pré-ENEM, eu falo sempre que peso é aquilo que não é variável, sabe? Ah, professor, mas como assim não é variável? O aluno é variável, mas assim, vamos dizer assim, a quantidade de alunos que tem na turma não vai mudar, certo? A quantidade de livros que cada um pode ler pode mudar, certo? Mas a quantidade de alunos que tem naquela turma ali, independente da quantidade, se eles leram ou não o livro, é aquela quantidade que tem. Sim, Yuri, é esse valor. Então, peso é sempre aquilo que é invariável, vamos dizer assim. É aquilo que não dá para variar, é aquilo que já foi pré-estabelecido anteriormente. Entendeu? Por exemplo, o peso relacionado a uma nota foi estabelecido lá no início do ano pela escola, com que o aluno, no segundo bimestre, ia ter o peso 2. Ele não determinou ali por causa da nota do aluno em cima da hora, ele determinou lá atrás, independente da nota do aluno. A nota do aluno pode ter sido maravilhosa no segundo ou pode ser péssima no segundo. Não importa, aquilo foi pré-determinado e aquilo foi avisado para o responsável lá no início do ano. Que lá no segundo bimestre ou lá na a segunda prova, P2, ia ter o peso tal. Certo? Então a gente sempre fala que peso é algo pré-estabelecido. A quantidade de alunos aqui na questão é pré-estabelecido. Tá claro isso? Beleza. Então, a gente tem, ó, média, moda e mediana, medidas de tendência central, média ideia para dados simétricos, mediana, dados discrepantes, moda útil para dados categóricos ou mais frequentes, e os exercícios extras para fixação do conteúdo. Eu vou para a conclusão aqui, para poder abrir o exercício para vocês, mais exercício para vocês. Média, moda e mediana são essenciais na análise de dados. A prática constante é crucial para concursos. E é mesmo, galera. Praticar é essencial. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Mais uma listinha de exercício aí. Se vocês fizerem tudo, vai ter mais.
Tô vendo já? Sim. Então tá 1 e a 2 aí aparecendo. Tá bem legal a leitura, dá para ler? Aí vocês vão fazendo e, e eu vou mudando, tá? Tem até a 10. Vamos lá? Colocando no caderno, hein? Um C, 2A, um C. Posso mudar então, né? Depois a gente confere, tá? Ó, 3. Ih, foi para 3 e 4. Ah, quando acabar, fala aqui comigo, porque não tá aparecendo o chat para mim, para eu poder mudar para vocês.
Só não está aparecendo o chat, mas está aberto aqui para mim as questões, hein? Acho que pode ir para a próxima. Tá, tô indo agora. Já acabei também. Tá, quadro C, 3C e 4C. Agora é 5 e 6. Tem mais questões, hein? Agora vai vir umas discursivas. Não agora, né, nessa, na próxima. Aí daqui a pouco a gente discute gabarito. Nossa, tudo é C, gente. Pior que tem um monte de C mesmo. Uhum. 6. Então, já posso sair da 6? Posso ir para 7? Pode? 7 e 8. Vai. Vocês estão muito rápidos, hein?
Só dá C, né? Vamos lá, depois eu vou ver o que que vocês acertaram e o que que erraram. Eu acho que vocês já estão indo na pretensão de que a questão vai dar C, hein? 9 é D. Hum. E a 10? Nove é D, isso mesmo. E a 10? Vamos lá. Mais alguém? Só o Yuri e o João. Não, e o Davi, desculpa. O Davi e o Yuri colocaram a resposta da 1. A 1 tá errada. O restante está tudo certo. Que vocês colocaram, né? No chat. Não, Karina. Quando puder, pode voltar lá, não? Boto lá. Só comenta aqui. Não, Karina, a questão 10 é C também. Yuri já tinha colocado em cima, tá? Vamos lá, vamos voltar na 1. Na 1 que vocês colocaram a resposta errada. Não é C. Quando vocês começaram aí com a ideia do C, ó, o Davi colocou e o Yuri colocou. Desculpa, já acabei colocando as outras questões. Aí a 1 de novo, olha a 1 aí.
Eu acho que o gabarito dela tá errado. Porque na conta dá 6,6666. Tipo, dá uma dízima. Aí acho que o mais próximo seria 6,5. Uhum, tá. Então, é isso mesmo, é a resposta da B. É a resposta da B. Beleza. Então, vamos para as discursivas agora. Essas aqui, ó. Vou dar uma aumentadinha para vocês conseguirem ver melhor. Essa daqui, ó, tá vendo que tá escrito, ó, é média e envolve também regra de três, que é um assunto que vocês já tiveram aí anteriormente no pré-militar, que eu vi que a Isa compartilhou comigo. Então, agora eu estou misturando os assuntos para a gente treinar, tá certo? Mas bem fácil ainda. Tá conseguindo ver direitinho? Foca na 1, na 2 e na 3. Aí depois eu vou para 4 e tal. Aí eu mudo de novo. Certo? Se tiver dúvida, me pede ajuda, galera. Vamos lá. Estou aqui para ajudar vocês. Então aí, gente. Tá fazendo, né?
Peraí. João disse que não entendeu muito bem a 1. Yuri disse que deu 64,1. Vamos lá. Em um pilotão, 20 recrutas obtiveram média de 72 pontos em um teste de aptidão. Se o novo recruta entrar no grupo com nota 92, qual será a nova média? Então, o que acontece? Você tem 20 recrutas e a soma de tudo dividido por 20 deu igual a 72. Então, x dividido para 20 é igual a 72. Ok? Descobre a média de tudo fazendo o quê? Fazendo o inverso, né? Multiplicando lá. Aí você descobre a média. Mas beleza. Se entrar mais um recruta, então vai ficar 21, certo? E a nota desse vai ser 92. Então você vai descobrir primeiro quanto é os pontos lá que na média deram 72, para você somar com 92 e dividir por 21, para descobrir a nova média da turma. Foi isso que você fez, ô Yuri? Aham. Foi? Foi. Bom, eu fiz aí, no final, eu achei, tipo, a soma dos recrutas, aí diminuí achei a soma dos 20 recrutas, aí diminuí a soma pelo 21, pelo 21º. Aí dividi por 21. Aí deu 64,1. Tá. Então. Vou fazer aqui no chat para você. É isso aí, João. Isso aí, João que acertou, hein? Eu ia falar agora. Vamos lá. X dividido para 20 dá igual a 72. Ok? Isso quer dizer qual o valor de X? A gente vai descobrir agora. É só a gente inverter essa equação. Vai ficar x é igual a 72 vezes 20. Ok? Que vai dar 1.000. X vai ser igual a 1.440, desculpa. 1.440. Beleza, então a soma de todo mundo deu 1.440. O que eu vou fazer? 1.440 mais 92, que é o valor desse novo que entrou aí, ok? É a nota dele, não é a média, é a nota. Aí vai dar igual a 1.532, certo? Dividido para 21, porque antes tinha 20 recrutas, agora com ele dá 21 recrutas. Vai dar igual a 72,9. 95, se quiser utilizar dois números, né? Se for para arredondar, esse 95, aí vai já para 73, né? Mas aí, como não tem alternativa, vamos considerar aí só um número após a vírgula igual a 72,9. Foi? O meu erro foi que eu diminuí por 92, tinha que somar. Isso! Isso aí. Ele não está saindo, ele é um novo recruta. Tá? Se ele tivesse saindo e a nota dele fosse 92, você teria que diminuir. Ok? Vamos para 2.
João falou que a 2 dele deu 77. Vamos lá, João, vamos ver. Em uma avaliação, a nota final de um aluno é composta por 40% da prova escrita, 30% do teste físico e 30% de participação. Ele obteve 80 pontos na prova escrita, 60%, 60 pontos no teste físico e 90 pontos de participação. Calcule a média final. Calcule sua nota final. É, 40% de 80. Vamos lá, 40% de 80 deu quanto? 32. Isso. 30% de 60 deu quanto? 18. Isso. E 30% de 90 deu quanto? 27. Isso. Aí soma tudo, vai dar igual a 40, 50, 77. Muito bem. Questão 3. Se vocês fizerem, me avisa. Não estou na tela. E aí, gente, quanto que deu? Fala para mim.
Essa eu fiquei em dúvida, mas eu diria 14, eu acho. Né? Mais alguém? Fala aí, Yuri. Também fiquei em dúvida. É. Então, gente, x tem que ser maior ou igual a 9, certo? Por que x tem que ser maior ou igual a 9? E só isso já vale como resposta. Porque ele fala que a sequência, essa sequência, tem 9 alunos. E que esses 9 alunos estão em ordem crescente. Ele fala que a mediana é 9. Então, o 9 tem que ficar no meio, certo? Para o 9 ficar no meio, ou tem que ser um 9 de novo ali, ok? E aí a gente vai ter um 9 no meio, ou a gente vai ter qualquer um outro número ali por último, entendeu? Então podia ser 14. Se você pensar aí numa lógica de que 10, 12, 14 e tal, mas, tipo assim, não necessariamente, entendeu? Na verdade, tem que ser um número maior do que 9. E isso basta. Eu só fiquei em dúvida, porque olhando a ordem, deu que a mediana, no caso, seria 8, porque ele é o quinto termo. Isso, Aí eu. Aí ele tá falando pra mediana pra ser 9, então o 9 teria que ser o quinto termo. Aí eu fiquei um pouco em dúvida. isso. Tá? Mas ficou claro agora? Eu não entendi muito bem ainda. Quem falou? Eu, João. João. Então, João, essa daí, ela tem que ter tem 9 alunos. Aí, a gente tem 5 termos, né? E depois tem o 9. Mas ele fala que a mediana do grupo, né? Então, quer dizer, quando você coloca em ordem crescente, o 9 fica no meio, certo? Isso quer dizer que tem um outro 9 na questão, ou um número maior do que 9. Acho que agora eu entendi. Beleza. Na próxima questão, ele quer. Tá mudando aí para vocês? Tá indo para 4? 4 tá aparecendo? Sim. Tá. Na questão 4, ele fala que é uma moda e uma função do primeiro grau, e aí ele quer que você, na letra A, determine a moda do número de horas de estudo, certo? Aí tá um pouquinho desordenada, mas se você arrumar aí no caderno, você vai ver que um número vai ficar embaixo do outro. Então, por exemplo, 3 alunos estudam 2 horas, 5 alunos estudam 3 horas, 8 alunos estudam 4 horas, e 6 alunos estudam 5 e 3 alunos estudam 6. Qual é a moda de horas de estudo?
Vai, gente, tá fácil. 4. Isso. 4 horas de estudo, certo? Porque 8 alunos estudam 4 horas, certo? Letra B. Na letra B, ele quer que você diga qual é a função 2x mais 1. Deixa eu arrastar aqui. 2x mais 1, que representa a pontuação esperada de um aluno. Peraí. Foi. Em função de horas de estudo. Calcule a pontuação correspondente à moda. Então, se a moda é 4, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o x da questão aí por 4, certo? Na função. E aí vai ficar como? Vai dar 9. 9. Isso. Pontuação da moda igual a 9. Muito bem. Mas vocês entenderam? Beleza. São muito inteligentes. Orgulho da prof. Agora vamos para 5. Assim que é uma média e uma porcentagem. Vai lá, 5 está bem legal. Então, ele te dá o tempo médio entre os 10 recrutas, que deu igual a 50 minutos. O que você vai fazer? Primeira coisa. Deu 56 minutos a resposta. Isso. Conseguiu fazer, João? Não. Não entendi. Tá, vamos lá. Ele dá o tempo médio de que foi 50 minutos e tem 10 recrutas. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? 50 vezes 10, que dá igual a 500. Guarda essa informação, que é a soma dos minutos de todo mundo. Ok? Aí você sabe que 6 recrutas fez em 48 minutos. Então, 6 vezes 48, que vai dar igual a 288. Tá claro isso? Tá, entendi. Eu esqueci de multiplicar o 48 por 6. Por isso. Tá. E aí o 3 vezes 52, que é os outros 3 recrutas que fizeram em 52 minutos, vai dar igual a quanto? 156. 156. Aí você soma os 9 recrutas que você tem, que é o 288 mais o 156. E subtrai pelo 500. E aí você tem a resposta do último, que é o que ele quer saber. Foi? Foi. Questão 6. Na questão 6,
Eu não consigo arrumar aqui de forma que vocês vão ter que ler e depois eu boto as alternativas, as opções lá. Vamos lá. Questão 6. Na questão 6, ele quer as idades de 5 soldados que são números inteiros consecutivos. E a média aritmética dessas idades é igual a 21. Aí na alternativa A, ele pede para você determinar as idades, e na B, ele pede para você representar a soma das idades como uma função quadrática, onde N é a idade mais nova. A média das idades dá quanto mesmo? Peraí. A média aritmética dá 21. E são 5 soldados com números inteiros consecutivos. Com idade que tem números inteiros consecutivos. Só vou pegar mais água, tá? Já tá acabando, mas mesmo assim. Qual que era a média que eu esqueci? 21. Valeu. Voltei, gente, desculpa. Água. Minha garrafa não tá aqui. Vamos lá, conseguiram? Positivo. Então, ele quer 5 idades consecutivas e que ele fala que a média é 21, né? Então, você vai somar N mais N mais 1, mais N mais 2, mais N mais 3, mais N mais 4, mais N mais 5. Não, N mais 4. Aí vai dar 5N mais 10. E aí, isso vai ficar uma... Aí você pode simplificar, né?
colocando em evidência o 5. E aí vai ficar 5 vezes n mais 2. Vocês encontraram isso? Sim, só que eu não deixei o 5 em evidência, não. Tá, beleza. E aí, isso na função, né? Na letra B. Foi isso, gente? Foi. Tá. Então é isso. E aí, quais idades que vocês acharam? Do 19 ao 23. Isso mesmo. Como que fizeram a letra A? Eu peguei os valores e eu considerei n mais 1, mais n mais 2, mais n mais 3, mais n mais 4, dividido por 5 é igual a 21. Aí dava 5x mais 10 igual a 105. Aí 5x igual a 95, x igual a 19. Aí só ir somando mais. Show, mais... show. Isso aí. Perfeito. Questão 7. Também tinha a B. A B eu fiz por uma PA. Eu não sei se teria problema. Não, Tá. tá tranquilo. Mas só de você ter escrito aquilo lá, n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4, você já acha a resposta da B, né? Sim, sim, sim. Tá. Eu não entendi a B. Ó, a B, ele está pedindo para você colocar numa função quadrática em que S de n, onde n é a idade do mais novo, certo? Então, ele está pedindo para você colocar S de n é igual a 5n mais 10. Vou copiar aqui para você, para te jogar lá no chat. Calma aí. Conseguiu, João? Agora eu entendi. Beleza. Agora ele quer, na questão 7, que você, um comandante anotou a nota, o número de flexões feito por 7 recrutas em um treinamento: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. É para determinar a mediana. E na letra B é para, se o recruta fez a mediana aumentar em 20%, seu número de flexões, qual será o novo valor? A letra A deu 35. Isso, a letra A dá 35, que é o quarto termo, né? E a B é 42? E a B é 42, que é só você pegar 20% de 35, né? E somar com os 35. No caso, 120%. Multiplicar 35% e 20%. Beleza? Foi entendido, João? Os outros também, tá, gente? Estou falando com o João porque ele está participando. Mas assim, falando aí. Mas quem não estiver entendendo é só falar que a gente repete.
Gente, vou deixar a ultimazinha, mando o gabarito para vocês e aí vocês veem lá a resposta, tá bom? Ou vocês querem muita resposta da A? Vamos fazer rapidinho? Ó, ele sabe que a nota final em função de X, ele vai pegar a nota que é a primeira nota como X, né? E o peso é 1. Aí ele vai botar um X vezes 1 mais 2 vezes 8 mais 3 vezes 10. Aí vai fazer a conta ali, vai dar um X mais 46 sobre 6. Acharam isso? Ou não? Achei. Beleza. Aí depois ele diz que se você considerar a nota final igual a 9, qual é o valor então de X? Então, se você considerar o valor total aí de X mais 46 sobre 6 igual a 9, é só você jogar o 6 lá para o outro lado, né? Fazer uma regrinha ali de 3, e aí você vai descobrir o valor de X. Qual o valor de X? 8. Isso aí. Muito bem, galera. Isa, tá aí? Oi, tô aqui. Então, ó, 2 minutinhos aí para dar recado final. Galera, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, tira a dúvida aí depois comigo, me chama no privado e a gente resolve. E eu vou mandar todo o material, tanto essas questões, as duas, né, que eu fiz, quanto as duas listas, quanto o material mesmo do slide para vocês, para a Isa, né? E ela vai botar lá no grupo para vocês, tá? Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. E para a galera que está assistindo a gravação, não esqueçam de deixar o nome aqui no chat, tá? A galera que entrou há pouco tempo lá no grupo também, pode acompanhar o canal do YouTube para pegar as aulas perdidas e qualquer dúvida é só me procurar lá no grupo e tirar dúvida comigo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Beijo.